Está no ar o podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções com Zé Leonardo e Tony Dias. Oi. Olá. E aí, meu amigo Tony Dias, como é que estamos? Tudo bem? Tranquilo. A gente vai indo tranquilo nesse país triste. Pois Como o Léo é, falou antes, o Brasil virou um país triste. isso foi a resenha que a gente estava fazendo antes de começarmos aí mais esse episódio aí do Disrupções, né? E vamos começando da mesma forma como a gente sempre começa, né? Alô, alô, fala Brasil, fala Paraíba, Amapá, Tocantins, Paraná e São Paulo. Fala Niterói, Miguel Pereira, Puxinanã, Serra do Navio, Couto Magalhães, Astorga e Salesópolis. Que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios e nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veja ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Pois é, meu amigo Tony Dias, né? Começamos mais um episódio do podcast Disrupções, podcast, né, que nós já vamos aí para o 36º episódio, né? 36ª empreitada nossa, e que faz aí desde o ano passado, desde agosto do ano passado, vocês vão fazer um ano em todo dia. Né? Mês que vem vamos fazer um ano de disrupções, né? Desde o ano passado nós tentando fazer aí a análise do que está acontecendo nesse país. Né? E eu estava lendo alguns dos nossos episódios posteriores, né? É uma crônica, de fato, do que aconteceu nesse país nesse um ano, em Tony Dias. Se a gente conseguir lançar o livro dos Disrupções, a gente vai ganhar um dinheirinho, hein, Tony Dias. E aí, meu boa noite para você, Tony Dias. Boa noite. Né? Meio cansado, bicho. Porque, tipo assim, só merda, cara. Tipo assim, às vezes dá vontade de desistir, bicho, porque é só. Eu nunca vi isso em toda a minha existência. Eu nunca vi um país descendo ladeira abaixo, bicho. Não sei, só covardia. Semana passada a gente não fez porque eu tomei a vacina da Covid, aí eu fiquei muito mal. Estamos voltando hoje. E 2 semanas, bicho, você não tem um alívio. Não há um alívio, não há um. Poxa, caraca. É só problema, é só guerra, é só confusão. Tá difícil, bicho, tá difícil. Essas crônicas estão ficando muito pesadas, cara. É para nossa sanidade mental. Mas, assim, Tony Dias, né? Como sempre, vamos começar com isso aqui, ó, Tony Dias. Esse é o nosso grito de desespero, Tony Dias. Palavras ao Léo, né? O nosso editorial de todo, né? De todos os nossos programas, né, Tony? E o Palavras ao Léo hoje, né? Foi intitulado O Diabo e as Eleições. E aquele amigo
ou amiga que vai estar nos ouvindo e nos vendo vai entender qual é a relação, espero que entenda, né? Então, olha só, meus amigos e minhas amigas, essa semana deveria ter sido votada pela Câmara dos Deputados a PEC 1 2022, barra 2022, também apelidado de PEC do Desespero, PEC Kamikaze ou ainda, por alguns, né, PEC do Golpe, permitindo que o governo rompa o sacrossanto teto de gastos. Falo deveria, pois em uma derrota temporária para o governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não conseguiu pô-la em votação por falta de quórum. Ou melhor, por medo de que a PEC pudesse não ser aprovada. A famigerada PEC me fez lembrar de uma frase da ex-presidenta Dilma Rousseff, de março de 2013. Disse ela: nós podemos disputar a eleição, nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. Agora, quando a gente está no exercício do mandato, nós temos que nos respeitar, porque fomos eleitos pelo povo, direto, pelo voto direto do povo brasileiro. A frase foi muito criticada, e com razão à época, mesmo que descontextualizada. É reveladora. Revela a mentalidade dos políticos no Brasil, revela a realidade da política institucional no país, talvez no mundo. Quem leu Maquiavel em algum momento da vida há de entender o que a presidenta falou. O raciocínio do governo, ao propor essa PEC, vai na linha da Dilma. Para ganhar a eleição, pode-se fazer o diabo, mesmo que o diabo significa a bancarrota do país. Pela PEC proposta pelo governo, este estaria autorizado a desembolsar mais de 41 bilhões de reais para incrementar o Auxílio Brasil, o Vale Gás e ainda oferecer um voucher de R$ 1.000 aos caminhoneiros e taxistas e mais outras benesses aí que, né, vão de contrabando. Demagogia, populismo e puro cálculo eleitoreiro. Não que esses auxílios não sejam necessários nesse momento, aliás, sempre o foram, mas já o eram em 2020 e 2021. E o governo, que agora tem urgência em aprovar essa PEC, viu a pobreza aumentar no país, viu a inflação acelerar, a renda do brasileiro piorar, mesmo para quem está empregado, e não foi capaz de pensar em nenhum conjunto de políticas públicas para melhorar a situação econômica e a vida do pobre brasileiro. Agora, acossado por pesquisas extremamente desfavoráveis, tira esse coelho da cartola, na tentativa de reverter esse quadro. Qual efeito eleitoral isso terá? Ainda não sabemos. Mas sabemos que essa malandragem só dura até dezembro deste ano, quando essa PEC deixa de vigorar. O povo será enganado mais uma vez? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a conta será paga por ele, pois o rombo nas contas públicas virá. E quando isso acontecer, só restará a pergunta: e agora, José? A oposição, tão eleitoreira quanto o governo, com medo da repercussão negativa, jogou para a galera e aprovou a PEC no Senado. E tenta usar de artifícios regimentares para atrasar sua votação na Câmara. Para ser justo, a única voz que se levantou contra essa PEC no Senado foi a de José Serra. E agora, José? Até porque não tem mais pretensões políticas, já está com mais de 80 anos. De resto, a oposição está sendo cúmplice da manobra. Também recairá sobre ela a responsabilidade por danos futuros. Dilma, ao fazer a referida fala sobre o diabo e as eleições, ao menos reconheceu que a vontade do povo é soberana e deve ser respeitada. Mesmo com estas manobras, Bolsonaro ainda corre o risco de sequer passar ao segundo turno, devido ao desgaste de seu governo e de sua imagem. E aí, a pergunta é inevitável: respeitará ele o resultado das urnas ou seguirá na sua sanha golpista mais descarada? Bem, o diabo está aí à solta.
A PEC do desespero é uma tentativa de comprar nossas almas e nossos votos, tal qual Mefistófeles fez com o Dr. Fausto, no famoso livro de Goethe. Neste, Fausto consegue derrotar Mefistófeles e sua alma não vai ao inferno. No nosso caso, o inferno seriam mais 4 anos desse governo. Se isso acontecer, podem esquecer Goethe, pois o diabo, através de suas manobras, terá vencido. Depois disso, Tony Dias, devolva esse abacaxi às vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Boa noite, pessoas. Boa tarde, bom dia. No futuro, sei lá, vai que daqui uns 100 anos alguém ouça esse podcast que está sendo gravado no dia 8 de julho de 2022. O que está acontecendo no Brasil hoje, bicho, é um desespero de um grupo de políticos que querem a todo custo manter o status quo, querem manter os seus privilégios e as suas mamatas. Essa PEC aí, que alguns chamam de kamikaze, outros chamam de PEC de desespero, alguns chamam até de ai, medo do Lula, seja lá o que for, mostra que a democracia brasileira ela está praticamente na lona. O que Jair Messias Bolsonaro, Arthur Lira fizeram, Rodrigo Pacheco, não se esqueça desse nome, Rodrigo Pacheco, o isentão, eles jogaram a democracia brasileira no chão, porque pelo processo constitucional não pode rolar, não pode ter novos programas sociais há 3 meses de uma eleição, como foi feito. Isso é de uma tamanha crueldade que mostra como Jair Messias Bolsonaro é um ditador e ele já vem exercendo uma ditadura no Brasil. Só não quer enxergar, ou quem é muito inocente não está sabendo fazer análise do jogo, não estão sabendo fazer análise do jogo. Isso já vinha, isso foi dito no livro Como Morrem as Democracias. Bolsonaro está fazendo tudo o que está no livro e ninguém está fazendo nada. Imprensa atada. Ah, mas a Folha, o Estadão, a Globo, não sei o quê, não estão sendo, não estão jogando no editorial de capa. Na época do Mensalão, todo dia tinha editorial de todos esses jornais. Jornal Nacional ficava 40, o Jornal Nacional começava às 8h30, acabava às 10h30 da noite. É isso que é muito complexo, a conivência dos meios de comunicação com o que Bolsonaro fez. E ele fez isso numa arrogância, porque essa PEC era uma... Não sei se vocês lembram, há um mês atrás, essa PEC seria a PEC dos combustíveis, que ia ressarcir os cofres dos governadores. Quando ele viu que isso não ia ter efeito político, ele mudou no meio do caminho. Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra, ele mudou e botou todos esses penduricários. Cara, o pobre com R$400 precisa dos R$200? Precisa. O que ocorre é que Jair Messias Bolsonaro fez isso até dezembro, para ele dar uma sensação, de que a economia está indo bem, quando na verdade a gente está próximo de um hecatombe. E talvez aliás, hecatombe, desculpe, Tony, te cortar, mas hecatombe que não é uma hecatombe brasileira, né? É uma hecatombe mundial, né? Léo, olha só.
O hecatombe pode ser mundial, mas se ele tivesse feito isso desde 2019, a gente já falou isso aqui no programa, bicho. Até hoje não tem um comitê de crise sobre a guerra da Ucrânia. Até hoje, a guerra começou em fevereiro. Até hoje ninguém parou para fazer um comitê de crise para poder pensar em soluções. A solução vem assim, a toque de caixa. A solução vem baseada no que o Datafolha e na Quest estão dizendo de intenção de voto. O hecatombe que eu estou dizendo é ano que vem, as contas públicas. O rombo que Jair Messias Bolsonaro está fazendo nos estados e municípios. E aí muitos governadores perceberam que poderiam ganhar votos. Perceberam que poderiam ganhar votos e entraram nessa loucura toda, bicho. Por que não foi feito a reforma tributária? É porque o governo não foi competente de mandar uma reforma tributária decente para o Congresso. O que a gente não está analisando, bicho, aí que eu falo da inocência dos meios de comunicação, é que Jair Messias Bolsonaro já está usando a sua ditadura. Eles já estamos numa ditadura. Já estamos numa ditadura. Quando o cara fala que não vai aceitar a eleição, o resultado da eleição, quando o cara faz uma PEC, uma medida provisória, dizendo que o posto tem que botar o preço de hoje, o preço que, quando teve lá todo o processo da PEC, o preço que estava ali, com o preço atual, para mostrar que ele conseguiu reduzir o preço da gasolina. Quando você vê a medida que o Senado fez, aprovou uma medida provisória emitida pelo governo federal para liberar crédito consignado do Auxílio Brasil. Isso é uma covardia, isso é um roubo. Um cara que ganha R$ 400, bicho, que depende de R$ 400, ele é miserável. O governo aprovou isso, um empréstimo consignado que dá ao ano 98% de juros ao ano. Então, esse infeliz, ele vai pegar R$ 2.100 e vai pagar R$ 1.800 na fonte. Tá entendendo quando eu falo hecatombe, Léo? Eu não estou falando do hecatombe mundial, que eu sei que está acontecendo no mundo. Boris Johnson caiu hoje por causa da inflação, de outras coisas mais. Não foi por causa da festa nem nada, não. Foi por causa da inflação. Por causa da inflação. Botaram lá como bode expiatório para os conservadores não Shinzo Abe foi assassinado, né? Um político nacionalista no Japão, que não tem essa tradição, né, de violência política, pelo menos recente, né? Então, a gente está vivendo uma ditadura. A gente vive uma ditadura. Só que ninguém está percebendo ainda porque não querem perceber, porque é muito fácil ficar num discursozinho. Porra, essa semana o Paulo Sérgio falando dentro do Congresso Nacional, bicho, o ministro da Defesa, que não vai aceitar, que o Exército tem que tomar conta das eleições. Então, vão percebendo que a gente já vive a ditadura. Já vive uma ditadura no Brasil. O que foi feito na PEC é um ato democrático, é um ato autocrático. É sinal de uma imposição. Tem que fazer o que eu quero e acabou. E passou por cima de todo mundo. Eles fizeram a leitura, cara, em 1 minuto. Então, vamos compreender. O que está acontecendo no Brasil hoje é que a gente já vive o início da ditadura. E aí eu vejo muita gente, que não sei o quê, papá. Aí eu vejo o Thaís Iorama, Joel Pinheiro, Marilis Pereira Jorge. Não, os militares não. Os militares não vão fazer isso, não. Existe um ato consciente dos militares. Bicho, está todo mundo enganado. Os militares querem. Eles precisam dar o golpe. E o golpe está sendo dado. Então, a gente está vivendo um momento muito tênue. Isso tudo que está sendo feito é para o Bolsonaro chegar ao segundo turno. E aí a gente vai ver uma guerra no Brasil muito grande. É esse o homem que chegou para mudar tudo isso aí, Léo.
Essa que é a minha pergunta, bicho. Como a gente chegou a esse sumidouro, bicho? Como a gente chegou nessa escória? A gente vive uma escória, bicho. A gente não tem, eu não consigo enxergar um futuro. Eu não consigo enxergar, tô sendo muito sincero, eu não consigo enxergar. E olha que eu sou um cara futurista, bicho. Porra, eu vivo no meio da tecnologia. Porra, não tá dando. Não tá dando. Essa medida, as 3 piores medidas da semana, a pior medida foi o crédito consignado para o pobre para tirar dinheiro de miserável. Aí você falou que a oposição, se a gente for olhar pelo lado político, bicho, a oposição, ela embarcou na onda, porque se ela votasse contra, ele ia usar tudo isso dizendo que a esquerda não queria dar o auxílio. Olha a armadilha que esse cara faz. Esse cara é cruel, bicho. A galera que está com o Jair Messias Bolsonaro é cruel. Aquele núcleo duro dele ali são pessoas cruéis. Pessoas que 152 milhões do orçamento secreto saiu hoje na Folha por Rodrigo Pacheco, por isso que não saiu a CPI da MEC. Tá entendendo? Até o meu certo desânimo. Eu sempre chego aqui, sempre feliz. Pá, hoje eu estou entediado. Eu estou triste, bicho. Eu estou triste com o nosso país. R$ 5 o soro do leite, Léo. Que porra é essa, bicho? Vendendo soro de leite. É soro de leite. Embalado. A padariazinha aqui de casa, perto de casa. Eu falei pro menino, estava R$ 6 o litro de leite há um mês atrás. Mas ano que vem vai chegar a 10. Já está 8,50, Léo. Mussarela, bicho, mussarela, 56, R$ 68 o quilo. Olha os absurdos que a gente está vivendo, Léo. Eu nunca vi isso, eu era criança, eu tinha 10 anos na época do 10, 85, 86, 10, uns 12 anos. Eu vivi a época do governo Sarney, eu ainda lembro muito bem a falta de comida, essa coisa toda, mas a gente era feliz, bicho. A gente tinha o carnaval, a gente cantava, a gente tinha horário de verão, era uma outra estação, era outra. Hoje não, bicho. Hoje a gente está passando necessidade, a gente está sofrendo. Quantas pessoas aqui na cidade que eu moro, eu nunca vi isso, pessoas revirando lata de lixo, bicho, para comer. Tá entendendo? É esse o país do Bolsonaro. Ah, tem crise mundial? Tem crise mundial. Mas o Brasil detém 50% do PIB da América Latina. Um país rico desse, bicho. Não era para estar vivendo esse caos todo, não, cara. Não era. A crise internacional, eu sei, eu não vou ser inocente, não. Mas a péssima gestão de crise. Não teve uma gestão de crise na Covid, não teve uma gestão de crise agora. É só eleição, 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 eleição. O cara não governa mais. Todo mundo só pensando em fazer pacote para eleição. E aí, bicho, quando chegar janeiro do ano que vem, como vai ser esse bagulho? Tá muito difícil, Léo. Tá muito difícil, está muito difícil, tá muito difícil, tá muito difícil. Eu mesmo tenho que começar a tomar cuidado para eu não me deprimir, bicho. Porque para chegar na depressão nesse país é muito fácil. Aliás, né, quem não está deprimido no Brasil é um resistente, né? Vamos colocar, né? Nós aqui, eu e Tony Dias, estamos fazendo uso assim de bebidas alcoólicas, eu bebendo um vinho, Tony está bebendo uma cerveja, Tony, é isso? Né? É isso. É necessário. Infelizmente, assim, o nosso tratamento tem que ser esse, né? Senão a gente pira mesmo. Isso aí não é nenhuma, não estimula você consumir nada aí de alcoólico, não, mas, né, relaxa e é o que a gente tem é o que muitas vezes a gente tem como se amparar, né? Mas, Antônio Dias, deixando esse assunto etílico de lado, né?
Nós vamos passar para o nosso outro quadro, Tony Dias, né? Que é o quadro que a gente criou esse ano, justamente para a gente fazer o balanço, né? E para a gente fazer, né, a análise do que está acontecendo nesse período eleitoral. Que é esse aqui, Tony Dias, ó. Eleições do cacete. Tony Dias, eleições do cacete. Eleições do cacete, essa semana tem assunto pra caramba, né? Tem. Só para colocar aí a referência histórica, Eleições do Cacete foi um episódio da história brasileira, realmente, né? Um período aí em 1840 em que houve eleições para o Poder Legislativo, para a Câmara dos Deputados, e que houve tiro talvez não, porque tiro era meio raro naquela época, né? Tinha, mas não era tanto, mas tinha estilete, tinha pá, espada, aquela coisa toda, tinha violência, né? E tinha tiro, porrada e bomba. Vamos colocar nesse sentido aí mais naquela época figurado, mas nesse sentido aí nosso pode haver tiro, porrada e bomba. Aliás, houve, né? Nessa semana, tiro, porrada e bomba, Tony Dias. Tiro, porrada e bomba. Houve tiro, porrada e bomba. E traições. E traições, é verdade. Né? Tony Dias, em primeiro lugar, os assuntos que a gente escolheu para esse eleições do cacete, assim, primeiro é o terrorismo à solta, né? Só essa semana tivemos 3 atos. Estou falando domesticamente, não estamos falando assim do geral, assim, não, porque aí a gente vai pirar. Não estamos falando lá do 4 de julho dos Estados Unidos, não estamos falando do assassinato do Shinzo Abe, que se deu de ontem para hoje, não estamos falando aí daquele tiroteio, daquele massacre que teve no bar LGBT na Noruega, não estamos falando aqui do Brasil, tá? Né? Então, só essa semana, nesses últimos 2 dias, existiram 3 casos que eu estou classificando como terrorismo. Não sei se você vai considerar assim. Pelo menos 2 eu acho que podem se caracterizar assim, que é o fato aí do ataque ao juiz, né, que decretou a prisão do Milton Ribeiro, né? Que é deixa eu caçar o nome dele aqui, Renato Borelli, né? O juiz, o nome dele. O carro dele foi alvejado por assim, uma chuva de fezes, urina, lama, né? Por alguns transeuntes ali, né? Num ato assim de hostilidade, de um ato violento contra uma autoridade que representa o Estado, né? Ainda está sendo investigado quem fez e tudo mais, mas assim tudo indica que tenha sido estimulado por essa retórica bolsonarista, né? De ataque ao Supremo, por exemplo, né? De ataque ao Ministério Público, principalmente quando as decisões não lhe agradam, né? O outro ato que eu estou classificando como terrorismo, e acho que isso foi mesmo, né? Isso pode ser dito com todas as letras, foi o camarada lá que entrou no comício do Lula, lá na Cinelândia, foi uma quinta-feira, né? Foi ontem, e jogou uma bomba artesanal, né? De fezes, de urina e explosivos, né? No meio da multidão, né? Assim, um ato um ato de agressão, um ato violento, um ato de, enfim, poderia ter matado alguém, de fato, né? E o outro que está sendo investigado ainda, a polícia ainda não sabe nem se foi tiro ainda, mas as pessoas que estavam no local, né, se sentiram como alvo, né? Se foi o suposto tiro, né, na redação do jornal Folha de São Paulo, que, aliás, é um jornal que
desagrada aí hoje aos bolsonaristas, mas a esquerda também não vê com bons olhos, né? Você vê que que a relação da Folha com os grupos políticos é um pouco complicada, né? Ele recebe críticas aí da extrema-direita e recebe também críticas, nem da extrema-esquerda, não, mas da própria centro-esquerda, não se sente muito representada pela Folha, não. E mesmo assim, a extrema-direita acha que a Folha de São Paulo é comunista, até que fez aquele meme Foi-se de São Paulo, né, cara? Olha só que coisa esdrúxula, né? Então, nós temos essa primeira questão. Você tem casos aí já fora aquele caso já de 2 semanas atrás do camarada que um drone ali jogou pesticida, né? Nos manifestantes que estavam, né, indo esperar o comício do Lula. Foi no Paraná, né? Enfim, eu acho que foi no Paraná. Se eu não estiver enganado, me corrija, Tony Dias, né? Então já são atos. Ontem o Lula, inclusive, subiu no palanque com o colete à prova de bala, o que faz bem ele. O que faz bem ele. Uhum. Né? Outro dado importante é a pesquisa Genial Quest, que saiu essa semana, né? Deixa eu colocar a pesquisa aqui para vocês, para pesquisas eleitorais, deixa eu ver. Sim. Genial Quest. Lula segue, isso aí é do UOL, né? Lula segue na liderança 45%, Bolsonaro tem 31%. Houve, assim, uma oscilação. O Lula, né, tinha 46%, foi para 45% da última pesquisa, né? E o Bolsonaro, que tinha 30%, foi para 31%. Isso segundo a Genial Quest, porque houve a retirada de um nome, né? Que foi o nome do general Santos Cruz. Então, o general Santos Cruz, né, foi retirado da corrida eleitoral, ele estava sendo cotado para ser, né, candidato e não será, então a pesquisa já não conta com a presença do general Santos Cruz, aí deu essa oscilação. Lula de 46 foi para 45, o Bolsonaro de 30 foi para 31, isso encurtou aí a diferença que era 16, foi para 14%, né? Então, nós temos essa pesquisa aí, né? Saiu essa semana, que foi importante. Outra coisa importante também, em termos de eleição, Tony, mas falando só de São Paulo, foi a pesquisa de São Paulo aí, né, que deu o Haddad, né, liderando, com, se eu não me engano, deixa eu colocar aqui, não, papá, não, papá, onde é que está? Eita. Mas o Haddad segue liderando aí com uma certa folga, né, a pesquisa eleitoral, né? Assim, sem França, Haddad lidera, Garcia sobe e empata com Tarcísio, né? Então, segundo aí as pesquisas, Haddad teria hoje, né, 38% das intenções de voto, Tarcísio Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, né, 15%, e Rodrigo Garcia, que é o atual governador de São Paulo, 14%. Brancos e nulos, né, 23%, e indecisos, 10%. Então, tem muito voto a ser conquistado aí, né, Tony Dias? Né? Não está uma decisão decidida de forma alguma em São Paulo. Aliás, nunca está decidido, só se decide na urna, né? Mas as pesquisas apontam aí numa liderança do Fernando Haddad, mas que existe um grande número, existe o crescimento do Tarcísio Freitas e do Rodrigo Garcia, e um grande número de indecisos ainda. Para onde vai a população de São Paulo, do estado de São Paulo, a gente vai saber aí ao longo do processo. Outra coisa importante, Tony Dias, é a luta pelo Senado, mas uma briga dentro da esquerda, né? Pode dividir, pode, inclusive,
comprometer a vaga do Senado para esse setor, que é a briga, né, do Molon com o André Siciliano, né, para saber quem vai ser o candidato do Lula. Né? Na verdade, não é do Siciliano, né, do Molon com o Freixo, desculpa. Né? O Freixo tem um acordo com o Siciliano, André Siciliano, que é presidente da Alerj, um cara influente do PT, e que é aliado, assim, de alguma forma, do governador Cláudio Castro, e que ele quer ser o candidato a senador aí, apoiado pelo Lula, e o Alessandro Molon tem mais voto que ele, né? E não quer retirar a sua candidatura aí para o Senado, e está esse constrangimento aí para saber quem é que vai ser o candidato ao Senado da esquerda no Rio de Janeiro. Inclusive, estavam os dois ontem, né, na Cinelândia, aí no comício do Lula. Né? Aí tem um problema meio complexo aí, Léo. Sim. Aí entra todo. Aí entra. Não tem como dizer quem está certo. Por exemplo, se for olhar pela lógica do acordo, o Mourão tem que retirar a campanha. Porque o França retirou a campanha em São Paulo. Está entendendo? Agora, se for olhar pela questão de que o Molon ele tem mais simpatia a uma ala da sociedade que o acompanha, porque tem pessoas que votam no Molon que não precisa ser de esquerda, não, porque o Molon passa, o Molon sempre foi um cara combatido, combatível, entendeu? Combatido. É um cara de bom combate, que está sempre combatendo. E isso aí é meio complexo, só que o Molon também tem aquela coisa, o Molon, se ele vem a deputado federal, ele consegue botar aí 2, 3, 4, até 5 deputado federal para dentro, pelo PSB. Então tem várias coisas aí em jogo. Mas, enfim, isso com certeza, Tony Dias, isso enfraquece alguma candidatura de esquerda para o Senado, né? Eu acho que não, cara. Sabe por quê? Porra, na última eleição, se eu não me engano, foram 9 milhões de votos para a direita para o Senado. Lembra que. Qual foi a última vez que a esquerda elegeu um senador no Rio de Janeiro? Saturnino? Lindbergh Farias. Lindbergh, é verdade. Aí depois foi Romário, Crivella, Flávio Bolsonaro. Tá entendendo? O Rio de Janeiro, bicho, o Rio de Janeiro não é um. Não, eu tô até. Vamos dizer assim, é porque o Cláudio Castro ele é muito ruim. Nessa época, o Marcelo Freixo está na frente dele na intenção de voto no primeiro turno, cara. Isso me surpreende. Isso me verdade. Surpreende. E não é o efeito Lula, não, bicho. Eu acho que é efeito assim, do desgaste dessas figuras, né? Desgaste, porque o Rio de Janeiro é governado há quanto tempo pela direita, bicho? Tá compreendendo? Desde Cabral, né? 2 Cabral, Pezão, Witzel, agora Cláudio Castro. Garotinho? Não, o Garotinho. O Garotinho, quando ele se elegeu pela esquerda, né? Se você for pensar bem. Né? PDT, não foi? Né? PDT. Né? Então a gente vê aí. Então o Rio de Janeiro é um pouco complexo nisso tudo, Léo. Porque o Rio de Janeiro, o PT no Rio de Janeiro sempre foi corporativista, tá entendendo? O PT do Rio de Janeiro, ele não é, por exemplo, tu fala esquerda do Rio de Janeiro, você lembra logo de quem? PSOL. Que tem mais a cara do Rio de Janeiro do que o PT. O PT não tem tanta cara do Rio de Janeiro. Entendeu? Quem é o deputado federal do PT? Tá entendendo? Então é meio complexo, bicho. Tem outra notícia aqui. Cachorro grande. Tem outra notícia aqui, Tony Dias, que a inflação acelerou em junho para 0,66 e atinge quase 12% aí ao ano, né? No acumulado dos 12 meses, né? Enfim, então teve uma aceleração da inflação de maio para junho, né? A inflação tinha dado aí uma certa, né, estabilizada em maio, e em junho ela voltou a acelerar.
né? E isso muito associado aí esse outro assunto, que é os riscos de uma recessão global, né? Então, aí você vê que a economia brasileira também se contamina muito com esse panorama global. E pela primeira vez você teve o euro, né, chegando aí a uma paridade com o dólar, né? Quase um dólar valendo a mesma coisa que o euro, coisa que em 20 anos nunca tinha acontecido. Então, porque a Europa está entrando numa recessão violenta, né, por conta aí não só da guerra da Ucrânia, né, mas de todo o contexto de crise que o cerca, isso afeta, e essa semana o dólar foi muito louco, né, Tony Dias? A gente acompanhou muito, eu e você, né, esse vai e vem do dólar, então teve uma época, teve um momento que foi para 5,42, aí já fechou em 5, aí foi ontem para 5,34, aí hoje já fechou a 5,27, semana que vem a gente não sabe o que vai ser, né? Então está uma ciranda muito grande essa questão do dólar, essa incerteza muito por conta desse risco de recessão global, né? Mas Então, sabe de onde que veio essa maluquice toda? Quando o Biden começa a fazer o erro do lance da guerra da Ucrânia, a crise toda foi por causa do embargo. Porque eles achavam que iam ferrar a Rússia, mas a Rússia falou o seguinte: já tá bom, gente, tranquilo, tchau. Vou vender para o Irã. Vou vender aqui para a China. a Arábia Saudita já tá aceitando o rublo como na transação. E aí? Entendeu? Então, tipo assim, cara, tem muita coisa. É porque para você acompanhar essa geopolítica internacional, você não pode só se basear na visão do que é vendido aqui no Brasil, não. Tem muita coisa no meio desse caminho. O tratado que tem lá ali no Oriente, ali, bicho, com China, Irã, Rússia. Porra, bicho, ali os caras têm quase a metade do planeta tá naquela região lá. Vai querer saber do Ocidente? Ah, não quer? Não, tá bom, desliga aqui a torneirinha, vou vender lá para a Indonésia. Mudou, o mundo não é mais ocidental. Mas aí tem que compreender isso aí com um outro ponto de vista. E essa questão do terrorismo aí, esses atentados aí, ou teoricamente Cara, atentados? a gente sabe quem é o culpado disso tudo. Quando o presidente fala que o maior feito do governo dele foi tirar de 606 clubes de tiro para 1.700, você vê aí o que está acontecendo. É aquilo que eu falei lá no início, bicho. Tá tão cansativo isso que a galera vai entrar em violência, bicho. E tem muita gente que não está acreditando, não. Tem muita gente que está, não, pá. Essa galera teve lobotomia, bicho. Essa galera teve lobotomia. Eles estão preparados para a guerra, bicho. Eles estão preparados, eles acreditam. Essa galera aí ficou 2 anos estudando com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tinha um curso, Léo, botando merda na cabeça dessa galera aí toda, bicho. Essa galera tá perdida. Eu vejo hoje o fundamentalismo bolsonarista muito baseado com o fundamentalismo do islamismo, bicho. Eu não estou falando que eles são islâmicos, não. Aquele fundamentalismo, Entendi, aquele cara que claro. acredita que se ele derrubar uma bomba, ele vai ter 20 virgens. Tu viu o cara essa semana num posto de gasolina, jogando gasolina fora, porque a gasolina baixou? Chegou a ver esse meme que rodou aí na internet? Não vi não. Vê se eu acho aqui, vou te mostrar. Vou procurar, depois eu vou te mostrar esse meme aqui. O cara bolsonarista agradecendo o mito que a gasolina baixou dentro de um posto de gasolina, ele jogando gasolina fora, no chão. Olha o perigo. Aonde essa galera está insana. Está compreendendo o grau de insanidade que está no Brasil hoje? Por isso que a gente está doente, bicho. O Brasil é um país doente. Bolsonaro trouxe a doença para o Brasil.
A doença da alma, como você frisou muito bem. Parece, cara, parece que o clima está pesado, cara. O clima está pesado, não vejo alegria. É só tumulto, é só estresse, é só loucura, bicho. É isso. E essas coisas aí vai acontecer direto. Vai se preparando aí, bicho. Vai se preparando aí que vai dar muita merda. Já deu nas eleições para vereadores que mataram muita gente na eleição para vereador. E essa agora, bicho, a galera está ensandecida. Porque é o nós contra eles, é o bem contra o mal. Tá entendendo? Os dois lados incentivando os dois lados. Eu não vou poupar, não, bicho. Não vou poupar, não. A gente vai ter muita confusão daqui até outubro. Muita confusão mesmo. E Por isso que pesado. por isso que é eleição do cacete, né, Tony Dias? Não, e essa vai ser a eleição da porrada mesmo. Assim, nem cacete, vai ser porradaria mesmo. Tu Pois viu? é, A própria fala. esquerda tampou na porrada. Teve um meme aí lá no amarelinho. A Eu galera que vi. defende Molon tampando na porrada com a galera que defende Siciliano. Pois é. As coisas estão Porra, assim, né? as coisas estão assim, bicho. Eu tô falando tipo assim. E aí? E aí, Tony Dias, nós vamos passar para o nosso próximo quadro, que é esse aqui, Tony. Ó. Você guarda essa vinhetinha, hein? Caverna Digital hoje, Tony Dias, vai falar um pouquinho sobre essa questão do 5G no Brasil. O 5G finalmente chegou no Brasil, Tony Dias. O que isso significa para a caverna? Você que é um cara entendedor desses assuntos de alta tecnologia, muito mais do que eu, Tony Dias. A caverna vai mudar muito aí com o 5G? Cara, o 5G vai trazer, no Brasil hoje, vai trazer mais desigualdade social. Desenvolva, Tony Dias, desenvolva, O gostei. que acontece? Vamos lá. O 5G é uma tecnologia que ele vai trazer possibilidade para uma coisa chamada internet das coisas. O que vem ser a internet das coisas? A máquina vai estar. Hoje você vai ter humano, nós, empresas, e você vai ter as máquinas interagindo. Então, vamos dizer assim: você tem um carro inteligente. O teu carro vai daqui para. Vai sair do Rio para São Paulo. Automaticamente ele vai saber quais postos que ele vai parar para abastecer. Então, automaticamente, ele vai chegar assim: eu posso sair do Rio, paro em Resende, vou botar R$ 70 de gasolina aqui, porque o posto lá em Queluz é um valor. O carro se torna um ser vivo, porque a conexão é muito mais rápida. Então, o processamento que tem dos processadores, eles se tornam muito mais rápido. Então, você vai conseguir fazer realidades aumentadas. Então, por exemplo, talvez a gente possa estar conversando aqui e você me vendo aqui com o meu bonequinho aqui em cima do computador. Então, tem muita coisa que vai facilitar. A sua geladeira ela vai estar conectada direto na internet, porque é uma velocidade muito rápida. Para você ter uma ideia, hoje você faz um download no telefone, você leva aí, se você leva 2 minutos baixando um arquivo, com o 5G você vai baixar em 5 segundos, instantâneo. Conexão rápida, por exemplo, quem faz videoconferência vai ser uma coisa muito rápida, você vai fazer videoconferência muito rápido. As análises de dados das empresas vão funcionar muito melhor, o banco de dados da empresa vai ficar muito mais rápido. Isso vai gerar, vamos dizer assim, oportunidades de negócios para quem quiser empreender, mas aí que entra a questão da desigualdade, porque, por exemplo, para você entrar numa brincadeira dessa, tem que ter no mínimo aí R$ 2.000 para você poder ter um telefone em 5G. Quem hoje no Brasil tem R$ 5.000, bicho? R$ 2.000, R$ 3.000 para ter um telefone de 5G. Então vai Isso ser uma coisa que se para comprar, é para comprar o telefone ou para sustentar, por exemplo, uma conta?
Não, a conta vai ser normal, bicho. A conta não vai ficar nessa média aí de 100, 200 prata. A média normal de quem tem um plano. Por exemplo, eu não sei quanto você paga. Eu não tenho plano de telefone, não. Que eu uso Wi-Fi aqui em casa, eu boto aqueles 10 reais ali por mês e vai embora. Então, eu fico aqui no Wi-Fi aqui direto. Mas, por exemplo, minha esposa tem um plano de 130 reais, 150 reais. Essa é a Aquele média. plano médio, o que vai acontecer é que daqui a pouco ela vai ter que trocar o telefone dela. Eu não preciso do 5G, eu não preciso. Mas minha esposa, como ela vai trabalhar na rua, essa coisa toda, ela depende muito mais do que eu. Então, o 5G ele traz essa conexão muito rápida. Então, você não tem aquela. Vamos botar lá numa. E tem a vontade, vantagem e desvantagem de ser. Você pode fazer através de via satélite. Por isso que o Elon Musk estava aqui no Brasil, para poder botar as antenas lá na Amazônia, para poder manipular as pessoas. Então, o 5G é uma evolução muito grande. Só que aqui no Brasil a gente vai ter o problema da desigualdade, porque quem vai tiver acesso ao 5G vai ter acesso a melhores negócios. Mas olha só, Então, desculpa, uma coisa que você colocou, assim, o Elon Musk está aqui para fazer aquela questão das antenas da Amazônia para manipular as pessoas. Você acha que essa tecnologia, né, permite uma maior manipulação da mente das não, a pessoas? manipulação que ele ia fazer lá, porque você ia entrar pelo link central. O 5G não tem como você manipular. A Coreia já funciona em 5G há muito tempo. Eu estou falando, a manipulação na Amazônia pelo Elon Musk é porque a pessoa ia entrar numa página. Então você ia botar uma região lá de 3 mil habitantes. Então o cara, para poder acessar, ele ia acessar só naquela página. Entendi. E aí, quando ele acessa aquela página, você já sabe o que ele vai receber. Ele vai receber que Bolsonaro é um ser iluminado, que ele vem da descendência de Jesus Cristo, e ele uma teoria de conspiração mesmo, que é Anon. Então, praticamente, ele ia receber essa informação toda. Por isso que eu falo que é ser manipulado. Eu não estou falando que o 5G favorece a Entendi. manipulação. Entendeu? O que acontece é que a possibilidade que você tem de estar. Aí você vai estar muito mega hiper conectado, bicho. Então você vai conseguir fazer coisas impensáveis com o seu telefone celular. E a China hoje está realmente à frente de todo mundo nesse quesito. Coreia. Né? Mais que a China? A Coreia na questão de usuário. Não, estou falando do desenvolvimento Não, tecnologia é China, bicho. Tecnologia no mundo é China, não tem como barrar os caras. Os caras conseguiram. É aquilo que eu falo da questão do. Que a gente fica muito na questão do Ocidente e a gente esquece o Oriente. Para você ter uma ideia, a China fez uma medida hoje que para você ser influenciador digital lá, você tem que ter expertise na área. Entendeu? Bom, velho, boa medida, inclusive. Entendeu? Para você evitar algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. Ia desempregar muita gente aqui no Brasil, né? Não, praticamente são poucos influenciadores com conteúdo. Porque a gente vai falar daqui a pouco disso, cara. Eu não quero entrar, não. Ah. Mas eu vou pular para depois que a gente for falar aí na treta cultural, a gente volta nessa questão dos influenciadores. Mas o 5G em si, bicho, ele é muito bom. Por exemplo, quem vive metaverso vai conseguir fazer ambientes imersivos com melhores qualidades, tá entendendo? Vai ser uma transformação muito grande e vai facilitar muito a vida das pessoas, mas é aquilo, não vai ser para todo mundo. O 5G vai ser uma coisa da elite, vai ser uma coisa que vai ficar uns 5 anos ainda aqui só ali nos 2% a 5% da população brasileira. Não vai chegar no Valdir do Pão, não vai chegar no Osmar Caminhoneiro. No Caminhoneiro até chegue por causa de rastreador, tá entendendo?
Então, tecnicamente, essas empresas de transporte vão botar tecnologia 5G, vai melhorar para o agronegócio. Então, por exemplo, eu estava até vendo com um cara essa semana, ele está desenvolvendo um software de meteorologia. E esse software ele consegue dizer quantas horas você tem efetiva de sol na determinada parte da sua fazenda. Então, por exemplo, você vai começar a plantar soja. Você sabe que naquele lote ali, amanhã você vai ter 2 horas e 44 minutos de sol. Entendeu? Então, o 5G vai facilitar isso, vai ser uma coisa vai ser o início da internet, vamos botar assim. Lembra lá no início da internet, como começou? Uhum. Vai ser uma nova internet, que alguns caras chamam de Web 3.0. Vai facilitar o Web 3.0. A comunicação dos óculos imersivos, das bengalas. Por exemplo, o cara agora, o cego, ele vai ter uma bengala, bicho. Uma bengala altamente inteligente. Então, se ele está com o aparelho 5G, ele conecta ali, ele vai saber tudo. A bengala dele vai virar uma Ferrari. Quase um sabre de luz. Vai virar um sabre de luz. Sério mesmo. É um nível muito avançado, bicho. Vai facilitar pesquisas, tá entendendo? Por exemplo, operações que usam aquelas operações que você bota a câmera dentro, fazer diagnóstico. E, bicho, vai ser uma porra do caralho, mas não vai ser para todo mundo. Por isso que eu falo que ela vai aumentar a desigualdade. Aliás, a tecnologia, quando lança, nunca é para todo mundo, né? Depois ela até se dissemina, mas ela, quando lança, ela sempre fica, né, à mercê de uma parcela de privilegiados da população, né? Então, Tony, é bom ouvir você, porque você é um cara que saca muito desses assuntos e, enfim. E essa foi nossa caverna digital de hoje, né? Ou seja, não tivemos nenhuma notícia assim mais não, mas é importante porque isso influencia justamente nesse, como você falou, esses influencers, como é que eles vão lidar agora, né? Com essa nova tecnologia. Provavelmente outros canais vão aparecer, né? De vinculação de conteúdo, né? Então, vai mudar, provavelmente vai mudar muita coisa, né, Tony Dias? Mas vamos aguardar. Vai evoluir, mas também vai regredir também, bicho. Isso aqui é o problema, né? Porque Carluxo vai usar essa porra, então já viu. Pois é. Tony Dias, vamos agora para o nosso outro quadro, Tony Dias. Esse quadro também você guarda a vinhetinha, que eu sei, hein? É o Treta Cultural, Tony Dias. O Treta Cultural desse de hoje, né? Vai com um assunto assim, bem chato, né? Bem chato assim no sentido de desagradável. O assunto é interessante, né? Mas é bem desagradável pelo conteúdo, né? Essa semana vazou um vídeo, aliás, de um espetáculo de stand-up do, digamos assim, humorista Léo Lins, né? Tony Dias, eu vou te confessar, antes dessa semana eu não conhecia o Léo Lins, né? Não conhecia mesmo, cara. Desculpa a minha ignorância, né? Passei a conhecer esse cidadão a partir dessa polêmica, né? Mas da linha do Gentili, desse pessoal aí, né? E ele, num show stand-up dele, ele, obviamente, ele fez uma piada onde ele relacionou pessoas com hidrocefalia, né? São portadores de necessidades especiais, né? Que têm uma quantidade de água no cérebro muito grande. Isso, obviamente, dificulta o desenvolvimento da pessoa, né? Limita, mas não impossibilita, né? O desenvolvimento, né? A vida da pessoa, com a população do estado do Ceará, né? Que é vítima aí, pelo menos o sertão, né?
uma parte aí da população cearense é vitimada aí por secas constantes, né? E que ele relacionou a falta d'água do Ceará, né, com a cabeça de uma pessoa que sofre aí com essa questão da hidrocefalia, né? Esse vídeo viralizou na internet, chegou até o Teleton. O Teleton é uma empresa, Tony? Não sei se é uma empresa, é uma organização, não sei. Né? É tipo. É um projeto social, né? Apoio social. É um projeto social, mas mundial, né? Porque não tem só aqui no Brasil, né? E que eles têm grande aporte financeiro e financiam o SBT, né? De fato, eles patrocinam o SBT, principalmente até que tem um dia todo do SBT que é só para o Teleton. Que, por mais que tenha boas intenções e tudo mais, é um dia chatíssimo na programação do SBT, tipo Criança Esperança, né? Mas, assim, a intenção é boa, né? A causa é boa e tudo mais, né? Mas, assim, e aí esse vídeo, o Teleton, né, que é um dos patrocinadores do SBT, fez pressão e o Silvio Santos, que não rasga dinheiro, né, Tony Dias, diga-se passagem, demitiu, né, o tal do Léo Lins, que tinha uma aparição, né, no programa de noite com o Danilo Gentili, que ele estava até vendo que tem muitos seguidores, muitas visualizações, entendeu? E ficou essa questão, né? O Léo Lins é um comediante, vamos dizer, comediante, humorista, né? Que dessa nova safra aí, que alguns deles, né, se fez com essas piadas que agridem, né, covardemente, na minha concepção, né, as pessoas mais vulneráveis, seja a pessoa que tem algum tipo de necessidade especial, como populações assim negras, pobres, LGBT, né? Eu nunca vejo eles fazerem piada com gente rica, por exemplo, né? É só com pessoas pobres e que têm algum tipo de marca social, digamos assim, né? Que a tornam assim mal vistas, entre aspas, pela sociedade. Não deveriam ser, mas é, né? Então ele faz piada com esse tipo de gente, né? E aí houve na internet esse debate sobre o limite aí do humor, se o humor tem ou não tem limite, né? Eu sei também que você trabalha muito com essa questão do humor aí, né? Escreve aí para algumas, né, alguns roteiros. E eu queria saber da sua opinião, né, Tony, sobre esse caso aí. Cara, primeiro, o Léo Lins é um babaca. Começa por aí. Ele não faz humor, ele faz agressão. Não só ele, mas toda essa linha, porque não é só ele. Tem uma galera aí que. Diogo Portugal, Miguel, esqueci o nome do cara agora, Couto, Murilo Couto, Danilo Gentili. Tem uma galera aí, aqueles caras do Pânico, tem aqueles malucos do Pânico lá, que tem os humoristas ali. É uma galera que não faz humor, faz ofensa. Por quê? O nível cultural tá tão baixo, cara. O nível cultural não quer dizer que o cara tem estudo. Não é isso, não. Não é o cara que fez faculdade. Não. É que a galera confunde muito essa porra. Mas o nível de ignorância no Brasil ele é muito grande, bicho. Eu já fui em eventos de stand-up e é uma coisa muito ruim, porque é ofensa. E tem muita gente que acha que ofender é engraçado. Então, o que esse cara faz, o Léo Lins fez, foi justamente chegou ao topo, só teve problema porque ele falou de uma marca. Porque se não tivesse a marca envolvida, bicho, ia passar e ninguém ia falar nada. Ele ia continuar no Danilo Gentili. Pra você ter uma ideia, no YouTube os caras têm 10 milhões e meio de seguidores.
É uma equipe, ele é roteirista do programa. Tá entendendo? Ele lembra daquele filme polêmico que os bolsonaristas queriam Censurar? censurar? Ele é um dos roteiristas daquele filme. Tá entendendo? É um cara que é dessa linha, é bolsonarista convicto, bolsonarista doente mesmo, tá entendendo? Participa de congressos de MBL e o caralho. Enxergou um nicho de mercado muito grande, porque há nicho de mercado para isso, tá entendendo? Não é à toa que você vê Jovem Pan aí, essas porra toda. Então é um cara que é desprezível, bicho. Eu acho um ser humano desprezível. Um ser humano escroto. Vou falar a palavra, um cara escroto. Ele é escroto, escrotaço mesmo. Sempre foi escroto, sempre foi assim. Tá entendendo? Você sabe que eu assisto de tudo, entendeu? Eu assisto, sempre assisti, conheço ele já há algum tempo, né, de hoje. Já teve piadas piores do que essa, do que ele fez. Já teve piadas piores do que essa. Essa só teve o problema porque pegou a marca Teleton. Ponto. E se não tivesse a marca Teleton, ia passar, bicho. Se tu vê o que esses caras fazem de madrugada, o programa de noite de madrugada, é esse nível aí, bicho. Isso não é humor, Léo. Me desculpa, isso não é humor. Isso não é humor, isso é ofensa. Porque ofender faz rir. Tu chega para um bolsonarista e fala assim, olha lá o dedo, 9 dedos. O cara cai na gargalhada, bicho. Tá entendendo? É humor. A galera não entende o que é humor, cara. Não entende. Então, eu acho desnecessário. Eu acho que é um cara que... Mas daqui a pouco ele está sendo contratado pela Jovem Pan, vai fazer um quadro de Jovem Pan, vai para a Rede TV lá fazer com o Ernesto Lacombe. O público ele tem, né? Assim, a questão questão de que esse tipo de cara, a existência dele revela muito mais sobre nós do que sobre ele. Exato, revela mais do que o Brasil do século, o Brasil de 2022. Nós, quando eu estou falando, nós como sociedade, é claro que tem pessoas no Brasil que pensam muito diferente, né? Nós somos pessoas que pensam muito diferente, mas a sociedade brasileira aceita isso, ou estava aceitando, né? Talvez não esteja tão aceitando mais agora, mas estava aceitando. Para você ter uma ideia, lembra do vídeo que eu falei? Do bolsonarista lá que tomou banho de Posso mostrar aqui? Para você entender, porque isso tem tudo a ver com o Lynch. Vai lá. Tem tudo a ver com a treta cultural. Para você ver como tá o bagulho, bicho. Cadê? Aqui, ó. Você vê como tá o bagulho tá frenético aí, ó. Deixa essa porra aí! A gasolina matou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu filmo o vídeo já, derramou! Aperta, eita! Deixa derramar! Puxa pra fora o bico! Essa porra tá coisando, vai, vem me ajudar! Deixa derramar! Deixa! Gasolina Pode matou, derramar, não meu. para nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lava o pneu, Vai pra miséria! Deixa derramar! Deixa derramar! Ô, vai molhar o carro, porra! Eu não tinha visto isso, não tinha visto isso ainda não. Até uma pessoa que me falou que tinha um negócio desse aí, mas eu não acreditei, né? Pois é. Se ainda tivéssemos o pobre de direita, seria esse, né, Torinho Dias? Cara, mas é esse cara que assiste Léo Lins. Ah, sim, claro. É esse cara que ele nem vai entender a piada do cefalia, ele vai falar. É esse o país que nós estamos vivendo hoje. Olha o risco que esse cara colocou posto. Isso é um atentado. Opa, desculpa aí, Tony. Isso é um atentado. Isso é atentado, Léo. Isso é um atentado. Isso é um ato terrorista. Porque ele botou a vida de todo mundo em risco ali, bicho. Você vê que o frentista até sai de perto, né? Tá entendendo a loucura que o Brasil se tornou? Por isso que hoje eu tô chato, por isso que hoje eu tô meio anêmico, por isso que hoje eu tô meio triste. O Brasil tá levando isso e a tendência daqui até outubro, cara, vai ser dias sinistros, cara. Vai ser dias muito cinzas, dias nublados. Tá entendendo?
E tá cansado, tá muito cansado. Eu tô muito cansado disso tudo, porque eu não vejo luz no fim do túnel. Olha a imbecilidade. E aí você vê Murilo Couto, aí você vê o Léo Lins, aí você vê essa galera toda. Tem um programa chamado Fritada, cara, que é só humilhação. É humor pela humilhação, cara. Humilhar é aquela coisa de humilhar. Vamos humilhar as pessoas. Tá entendendo? Não, e geralmente são as pessoas mais vulneráveis da população brasileira. Não é Mas assim, não é assim que ele escolhe mas posso falar uma coisa? Eu acompanho esses caras. Eles fazem piada de tudo. Né? O Danilo Gentili fez uma piada uns 5 anos atrás dos judeus. Ele foi altamente repreendido. Tá entendendo? Essas coisas, porque virou, cara, naquele dia na Hebraica, quando o Bolsonaro falou aquela besteira lá da arroba, ninguém falou nada. Pois é, tem isso, né? E a gente está deixando isso. Quando eu falo que são as mais vulneráveis, eu não estou dizendo economicamente, não, são as pessoas que já são mais estigmatizadas. São. Né? Os judeus são estigmatizados, né? Mesmo sendo ricos. Mesmo sendo ricos, que você falou. Mas o que eu estou te falando é que esses caras eles não têm. Porque todo mundo fala o limite do humor, o limite do humor, o limite do humor. O humor não tem limite, bicho. O humor não tem limite. O que não pode rolar é ofensa, é injúria, é crime de ódio. O que esses caras fazem não é humor. Aí você colocou de forma correta, né? Não é humor. O humor não tem limite. Quando você vê um Monty Python, bicho. Quando você vê lá o Tom Cavalcante, que é um cara que coisa. Quando você vê uma piada do Coxinha, tudo bem que na época a piada homofóbica era, mas naquela época a sociedade aceitava aquilo. Hoje a sociedade não aceita mais. Olha, e eu acho até que era bem menos homofóbico do que muitas piadas que rolam hoje em dia, sabe? Mas é porque hoje é ofensa. A diferença, porque eu fico todo mundo, esse debate do limite do humor, eu vejo todo mundo falando sobre isso, mas a galera não entende que o humor não tem limite. O que tem que ter limite é crime. O que o Léo Lins faz é crime. O que o Danilo Gentili faz muitas das vezes é crime. Porque o que acontece? Ele bota uma porrada daqueles moleques lá que ganham dinheiro na internet. Tem gente que ganha dinheiro na internet. Ganha. E mundial. Esses moleques vão lá para um show desses stand-up clubes que tem aí em Brasil afora. Aí o cara senta naquela porra, fuma seu narguilé, porque lá pode fumar cigarro eletrônico, narguilé, compra uma garrafa de Absolute, compra 20 Red Bull, paga R$200 para ver o Danilo Gentili falar uma porção de ofensa e acha aquilo engraçado. Porque ele não parou para ler um livro, ele não sabe o que é Dostoiévski, ele não sabe o que é aquele filme clássico italiano. Cara, ele não sabe nem quem é Paulo Coelho, pra você ter ideia. Nem sabe quem é Paulo Coelho, nem sabe talvez quem é o Renato Russo. Entendendo? Então é um cara alienado que vai lá. Aí Danilo Gentili usa viés de confirmação, fala o que ele está querendo ouvir, faz umas 6, 7 ofensas. Tá tudo bem. Ele se sente representado, né? Porque, assim, o cara se sente representado a partir daquilo. Exatamente. Né? Porque o cara tá falando que ele quer ouvir, Léo. Pois é. Não, mas ele se sente representado por dois motivos. Primeiro é porque ele tem identidade com aquilo, né? Ou porque ele pertence à camada da população que não sofre aqueles preconceitos, então ele não se sente agredido, né? E acha que também ninguém precisa se sentir ofendido e agredido por conta disso, né? Ou porque ele até faz parte e começa a pensar que nem o opressor, né, cara? Exato. Né? Assim, não é questão. Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, ele era um cara que aplaudiria esse tipo de piada, por quê? Porque ele é um cara que se identifica com o opressor dele. Exato. Né? É nessa linha que...
é muito assim esquizofrênico esse dado, mas né? É nessa linha que tem que o debate com esses caras tem que não é o limite do humor, É dizer não é que o não é limite do humor. humor, é o limite da ofensa. É o limite da ofensa. O erro que eu vejo clássico que está rolando aí é que está indo na linha do humor. Ah, estão querendo me cancelar. Eu não tenho mais liberdade de expressão. Não, bicho, não é isso, não. Tanto é que ele fala, né? Ninguém censura ele previamente. Ninguém censura, só censuraram ele porque ele falou uma coisa que envolveu uma marca. Não, ele falou as coisas, ninguém chegou lá para ele e pediu, não, ele falou. Só que ele não quer largar com as consequências do que ele fala. Pô. Mas é o que eu estou te falando, esses caras que reclamavam do mimimi, Isso aí. do politicamente correto, bicho. É um cara desse, é o Nelson Piquet, né? A gente ia comentar isso semana passada, né? O Paulo Cintura. O Paulo Cintura, é esse pessoal. É uma Antônia Fontinelli, tá entendendo? É uma Leda Nagre. É o Ernesto Lacombe. Tá entendendo? O nível que o Brasil tá chegando, bicho. Eu tava vendo uma coisa muito interessante. Eu tava vendo aquela música do Lula, que o Lula lançou agora, que renovou a música antiga para a música nova. Cara, não tem uma pessoa ali que eu não tenho simpatia. É muito engraçado isso. Não tem uma pessoa ali que eu não tenha simpatia. Não é porque os caras são a favor do Lula, não. Mas sei lá, bicho, quando você vê uma galera dessa ligada ao bolsonarismo, eu não tenho simpatia por ninguém. Ou eu desconheço ou eu não gosto, né? Das duas, e é engraçado que às vezes é uma percepção minha. Olha, eu não sou petista, não, bicho. Eu não sou petista, não, tá entendendo? Eu tenho muita desavença com alguma visão do PT, e uma das visões que eu tenho, que eu acho que o PT erra, é a questão de criar consumidor em vez de criar cidadão. Eu tenho uma bronca disso, bicho, de criar consumidor. Não é assim que a banda toca. Eu odeio essa parada do consumidor. Eu acho o grande erro que tem a gente tem um código de defesa do consumidor. A gente não tem um código de defesa do cidadão. Então, isso me angustia muito com o PT, essa forma de querer consumo. O consumo, bicho, não vai gerar riqueza mais. A Europa vive uma crise porque a Europa vive o pós-consumo. A grande parcela dos europeus não querem consumir mais. É o pós-capitalismo. As pessoas não querem mais consumir. As pessoas não estão mais ativas nessa nova maluquice de consumo. Sabe quem quer consumir? A nossa dita classe média que nunca consumiu, de fato, né? Essa quer consumir ainda. Quem nunca consumiu quer, né? Aí por isso que o consumo passa para esses países aí de periferia, né? Não, mas aqui no Brasil, bicho, a gente quer consumir o tempo inteiro. Uhum. A gente é estimulado para o consumo igual o americano. O americano, a crise nos Estados Unidos é porque a galera não tem mais dinheiro para consumir. E aí traz infelicidade, o cara fica depressivo, né? Fica, e na Europa não, na Europa é uma outra parada, bicho. Na Europa o cara vai comprar um casaco, ele prefere pagar 500 euros para comprar um casaco que vai durar 20, 30 anos, porque ele é frio pra cacete, e ele vai querer comprar uma bota, porque, porra, lá ele fica lá, vários dias sem sol, bicho. Então ele vai querer fazer o quê? Ô, Tony, só para dar uma encurtada nisso aí, para a gente passar para o final, só um caso aqui, e não é um caso isolado, é um caso que eu conheço, mas não é isolado, né? O casal, né, que eu conheço, brasileiro, né, foi viajar para a lua de mel. Eles tinham dinheiro, né? Tinham dinheiro. Podiam ir para Paris, podiam ir para Londres, podiam ir para o México, né? Podiam ir mesmo para os Estados Unidos, podiam ir para Nova York, e eles foram para os Estados Unidos. Adivinha para onde eles foram, Tony Dias? Disney. Não, pior. Las Vegas. Las Vegas, né? Porque vai jogar em Las Vegas, né, cara?
enfim, você vê como é que as coisas... O cara poderia, né, investir em cultura, ele vai jogar. É essa mentalidade desse Mas pessoal é que é o consumo. classe média alta, né? Mas é a sociedade que consome. O consumir, bicho. Às vezes eu tô muito brigado com o capitalismo, bicho. Eu tô muito brigado com o capitalismo. Não é papo Também. de comunista, não. Não é papo de comunista, não, mas eu tô meio brigado com o capitalismo. O capitalismo é uma merda. O capitalismo é acúmulo, o capitalismo é competição. E aí é por isso que você vê o Neolins, porque o Neolins enxergou o nicho de mercado, opa, Tem gente que consome o que ele produz, né? É isso. entendeu? E com pouca As merdas que ele facilidade. produz. Cara, você fazer essas piadas é muito fácil, só você entrar no fórum desse que tem aí na internet aí, você consegue. Para eles é fácil, vai lá, bota uma pergunta, uma porrada de moleque desse. Eu vi um moleque essa semana, bicho, de 14 anos, falando de Cuba. Eu falei, caralho, bicho. Um maluco aí do MBL de Santa Catarina. Que agora tem 3 meninos que são liberais. Eu falo assim, caraca. O cara que fala que é liberal e apoia Bolsonaro agora, bicho, tem que tomar um tapa na cara, mano. Mas, enfim. Tony Dias, né? Deixemos dessa treta cultural, né? Desses personagens aí menores, né? Como esse Léo Lins aí. E vamos para o nosso último quadro, Tony Dias. O quadro que também a gente instituiu esse ano, né? Em substituição ao pobre de direita, que a gente viu que não era bem o espírito do que a gente queria, né? Que é o nosso quadro Cidadão de Bem. Olha só na vinhetinha, Cidadão de Bem, com a camisa da Seleção Brasileira, fazendo arminha, um monte de laranja, fuzil, né? Crucifixo, bandeira do Brasil. Esse é o nosso Cidadão de Bem. Tony Dias. Tony Dias e o Cidadão de Bem, ele deixa eu achar aqui, Tony, né, para te mostrar, não sei se você viu, né? O cidadão, Tony Dias, esse Brasil me mata de vergonha, né? O velho da van, Tony Dias, um outro expoente do Cidadão de Bem, o velho da van, resolveu fazer um concurso de sósias dele e teve os malucos que participaram, Tony Dias. Olha só as caras dos malucos, dos finalistas, né? Do velho da van. Ganharam, ó, o primeiro colocado ganhou 6 mil, né? O segundo colocado ganhou 3 mil e o terceiro colocado, que aliás é mais parecido com o velho da van do que o ganhou de 1.000, ganhou 2.000 reais, Tony Dias. Ai, pare o mundo que eu quero descer, Tony Dias, por favor. Concurso de sósia do velho da van, Tony Dias. O que você tem a me dizer disso aí? Tá mudo? Ih, Tony Dias tá mutado aí. Agora foi. Isso é uma TV chamada TV Barriga Verde, lá de Santa Catarina. Então você já viu já qual é a jogada. A TV está sendo instrumentalizada. Isso aí é o. Não sei nem o que falar, bicho. O que falar diante disso, né? Porque, cara, se eu falar alguma coisa, é muita alienação, Léo. É muita alienação, bicho. São os tempos sombrios, bicho. E ó, vou dizer mais. Vai piorar. Vai piorar porque tem os falsos. Para você ter uma ideia, olha quem é candidato. Já lembra do coaching quântico que quase matou 40 pessoas? Aham. Esse cara é candidato a presidente. Eu sei. E coach quântico, tem uma pessoa que trabalha comigo que é fã do coach quântico. Um beijo.
É fã do Coach Quântico. Eu acho que ela não vê a gente, não, mas se tiver, eu não vou dizer o nome, né? Mas é uma grande amiga minha, mas que é fã do Coach Quântico. Gosta dele mesmo? Me enche o saco com o Coach Quântico. Não, do coach quântico ou do cara? Do cara. Não, ela fala do Coach Quântico e do cara, né? Que é o como é que é o Pablo Marçal? Não, tem um americano. Ela fala de um Não, americano. Tony Robbins. E esse aí, o Tony Robbins. O que eu estou falando é o seguinte: Pablo Marçal tem 1% da intenção de votos. Lá em Santa Olha, Catarina? eu não sei de onde que esse cara é, não. Ele está vindo acho que pelo PROS, uma parada assim. Esse cara, depois de ter nem sei a palavra certa, cara. Depois de ter colocado 40 pessoas em situação de morte. Aquele que levou o pessoal para escalar ele mesmo? Falou que eles deveriam passar por aquilo. Aham. Tem um movimento que ninguém está prestando atenção. Há um núcleo dessa galera envolvida com esses novos influenciadores empresariais que vão entrar para a política já nas próximas eleições. Olha só, eu acho que, aproveitando o ensejo, Tony Dias, eu acho que esse é um deles. Ó, vou te botar aqui. Esse cara fez a lista ele quer casar, né? Ele quer encontrar uma mulher com esses atributos aqui. Ó. É o Paulo Cogos, né? Que é youtuber, influenciador. Não, mas o Paulo Cogos é diferente, cara. O Paulo Cogos, ele é um... O Paulo Cogos está sendo instrumentalizado. Ele está sendo usado mesmo, ele está sendo usado. Ele não é uma pessoa normal. Mas olha só a lista que ele mostrou, checklist para casar comigo. Olha só, ele vai fazer checklist da mulher para casar com ele. Católica apostólica romana, né? Devota de Nossa Senhora, linda de rosto e de corpo, inteligente, romântica, caridosa, meiga, justnaturalista. Ele quer uma mulher justnaturalista, conservadora, culta, anti-aborto, grande cozinheira, prendada, quer matar bandido, come carne e abacate, saudável, elegante e fã de boa arte. Quero saber que boa arte que ele acha que ele... Qual é a boa arte que ele jura, né? Esse cara aí, ele tem problema cognitivo mesmo. Ele é usado. Ele é mais usado do que usa. Ele tem até uma boa fé, mas é um cara lunático. O que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando é o seguinte: existe um grupo de empresários que eu já estou identificando, que já estão começando a fazer proselitismo político, que estão, daqui a pouco, vão vir com uma nova visão de um novo modelo liberal para o Brasil. Ouça o que eu estou dizendo. O bolsonarismo é uma coisa fugaz, ele vai passar. Porque ele é muito ruim, ele é muito tóxico para a sociedade. Só que vai vir uma nova galera de bom moço e boas moças que vão levar o Brasil ladeira abaixo. Bate na madeira, Tony Dias. Não estou batendo na madeira, não. E você vê o exemplo aí, Pablo Marçal. Pablo Marçal. Esse que é o coach quântico que você fala, né? Ele procura ver o que esse cara está dizendo. Ele está tendo oportunidade de falar uma porrada de aberração e ninguém está falando nada. Ele é um perigo. Porque ele deram voz para um cara que é tão pior quanto Jair Messias Bolsonaro, que Bolsonaro ainda é político. Esse cara não. Tony Dias. Vamos abrir o olho, né? Tony Dias.
Bom Dias, meu amigo, meu companheiro de todos esses episódios. Estamos aqui chegando ao mais um final desse podcast que está, né, inflamando o Brasil, chamado Disrupções, Tony Dias. Então, chegamos ao fim aí do 36º episódio, né, do Disrupções, Tony. E eu queria, né, obviamente, né, convocar a quem nos assiste, a quem nos ouve nas plataformas de streaming, no nosso canal no Anchor, no Spotify, no nosso canal de YouTube, o canal o canal de Disrupções, que interaja com a gente, que dê seu like lá, que curta, né? Que interaja com a gente de alguma forma, né? Aqui é uma iniciativa totalmente independente, né? Nossa aí, minha, do Tony Dias, né? Produzimos esse conteúdo, esse material para você, essa discussão, essa análise, né, política, é uma análise, não é uma análise pensada, né? A gente reflete sobre isso, né? E compartilhamos com vocês, né? Então, assim, a gente, obviamente, vai continuar produzindo, né, esse conteúdo e a gente espera que mais e mais gente nos ouça, né? Não só nos ouça, nos veja no nosso canal de YouTube, né? Então, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui encerrando, né, mais esse episódio. Um grande abraço a todos aí, né? Grande abraço a você, Tony Dias. Boa noite, né? Boa noite. Né? E até a semana que vem com mais um episódio do nosso Disrupções, Tony Dias. Até mais! Tchau.